Já imaginou um país onde a tradição beira o surreal, onde o inesperado é a norma? Bem-vindos a Honduras, um lugar onde a realidade desafia a ficção e a cultura local tece histórias que parecem saídas de um livro de contos fantásticos. Deixe de lado as imagens de praias paradisíacas e prepare-se para embarcar em uma jornada através de 15 curiosidades tão incríveis que você duvidará do que seus ouvidos acabaram de escutar. Prepare-se para uma imersão nas profundezas da cultura hondurenha, onde o folclore e a realidade se encontram em um balé de peculiaridades. Este pequeno país da América Central é um verdadeiro tesouro de tradições, leis e fenômenos naturais que desafiam a lógica e o bom senso. Das matriarcas que governam comunidades inteiras, às pontes faraônicas que não levam a lugar algum, Honduras é um palco de contrastes e surpresas. Cada fato que você está prestes a descobrir foi meticulosamente pesquisado, mas a veracidade não diminui o caráter surreal de cada revelação. Prepare-se para uma jornada que começa com curiosidades intrigantes e culmina em revelações tão chocantes que você precisará de um momento para processar tudo. Se você é fascinado pelos aspectos mais bizarros e inexplicáveis do nosso planeta, prepare-se para uma experiência que vai testar os limites da sua imaginação. Antes de nos aventurarmos nesse universo de maravilhas, não se esqueça de dar um valeu demais neste vídeo, mostrando que você está pronto para ter sua mente explodida nos próximos 24 minutos. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este, que exige horas de pesquisa e dedicação. Seu apoio é fundamental para continuarmos a trazer essas histórias incríveis para você. Agora, vamos começar nossa contagem regressiva dos fatos mais surpreendentes sobre Honduras. 1. O nome secreto. Sabia que Honduras possui um nome oficial que quase ninguém usa, sequer os próprios hondurenhos? O país se chama oficialmente República de Honduras, mas isso é só o começo. Durante séculos, a região era conhecida como Ibueras, significando profundezas em espanhol, aludindo aos vales profundos que cortam o território. O fato bizarro é que uma lei nacional obriga instituições governamentais a usar o nome completo em documentos, mas essa mesma lei é ignorada pelos próprios órgãos que a criaram. É como se o país sofresse de amnésia sobre sua própria identidade. Imagine viver em um lugar que esquece seu próprio nome. 2. A Faculdade Fantasma. Em Tegucigalpa, existe um campus universitário erguido com um orçamento de 40 milhões de dólares, inaugurado com festa e pompa, mas que nunca recebeu um único aluno. A Universidade Tecnológica de Honduras foi projetada para ser um centro de excelência em engenharia e tecnologia, mas erros burocráticos e disputas políticas a mantêm vazia há mais de 8 anos. O surreal é que os jardins são cuidados, a segurança faz rondas e a limpeza é regular, como se alunos invisíveis frequentassem o local. É uma universidade para fantasmas, mantida com dinheiro público, enquanto milhares de jovens hondurenhos não têm acesso ao ensino superior. 3. O Aeroporto da Morte. O Aeroporto Internacional Toncontín, em Tegucigalpa, é considerado um dos mais perigosos do mundo, mas não pelos motivos óbvios. A pista está no topo de uma montanha, cercada por penhascos, e os pilotos precisam fazer uma curva de 90 graus durante o pouso para evitar colisões. O fato chocante é que, quando um voo pousa em segurança, os passageiros aplaudem e parabenizam o piloto, porque sobreviver ao pouso é um milagre. Existe uma tradição local onde familiares acendem velas de agradecimento quando o avião toca o solo. Cada aterrissagem é uma vitória sobre a morte. 4. A Ponte para o Nada. Em 1998, o governo hondurenho gastou 35 milhões de dólares construindo a Ponte de Choluteca, uma obra de engenharia projetada para resistir a furacões. A ponte foi considerada uma maravilha da engenharia moderna e recebeu prêmios internacionais. Em 1998, o furacão Mitch atingiu a região com força destrutiva. A ponte resistiu perfeitamente, como projetado. O problema é que o rio mudou de curso durante a tempestade. Hoje, a ponte de Choluteca está intacta e majestosa, suspensa sobre um campo seco, não conectando nada a lugar nenhum. É uma ponte que leva ao vazio. 5.
Elas dão as cartas. Na costa caribenha de Honduras vive o povo garífuna, uma comunidade com uma particularidade que desafia estruturas sociais tradicionais. As mulheres tomam decisões importantes, controlam as finanças, escolhem os parceiros e decidem quando os homens participam de atividades comunitárias. Existe uma tradição chamada amurraía, onde uma mulher pode expulsar um homem da comunidade apontando para ele e pronunciando uma palavra específica em garífuna. Após a palavra, o homem tem 24 horas para deixar a vila permanentemente, sem questionamentos. É um matriarcado absoluto, onde a palavra feminina é lei. 6. Chuva de peixes. Todo mês de junho, na cidade de Yoro, acontece um fenômeno que desafia a física e a lógica. Chove peixe do céu. Durante uma tempestade chamada Lluvia de Peces, milhares de peixes pequenos caem do céu com a chuva, cobrindo ruas e quintais. Esses peixes não são de espécies encontradas em rios ou lagos da região, e muitos estão vivos ao tocar o solo. Cientistas estudaram o fenômeno, propondo teorias de tornados que sugam peixes do oceano a migrações aéreas, mas nenhuma explicação dá conta de todos os aspectos estranhos. Os moradores locais recolhem os peixes e fazem uma festa, como se chuva de animais marinhos fosse normal. 7. O tabu dos pés no chão. Em Honduras, andar descalço dentro de casa é uma falta de educação e uma ofensa cultural grave, resultando em ostracismo social. A regra não tem a ver com higiene, considerando o clima tropical. A tradição vem de uma crença de que pés descalços em contato com o chão da casa permitem que espíritos malignos entrem no corpo pela sola dos pés. Famílias deserdaram filhos por violarem essa regra na presença de visitas importantes. Uma pesquisa da Universidade Nacional Autônoma de Honduras descobriu que 67% dos hondurenos preferem que um convidado fume dentro de casa a permitir que ele ande descalço. É uma obsessão cultural que transforma tirar os sapatos em um escândalo social. 8. Água no saquinho. Enquanto no mundo a água potável é vendida em garrafas, em Honduras a água é vendida em pequenos saquinhos plásticos transparentes que as pessoas rasgam com os dentes para beber. Esses saquinhos, chamados bolsitas de água, são a principal forma de hidratação de milhões de hondurenhos. Não existe regulamentação sobre a qualidade da água nesses saquinhos. Qualquer pessoa pode encher saquinhos plásticos com água da torneira e vender nas ruas como água potável. Um estudo do Ministério da Saúde descobriu que 83% das bolsitas de água analisadas continham bactérias nocivas à saúde, mas mesmo assim continuam sendo consumidas diariamente por pessoas sem acesso à água encanada ou dinheiro para comprar água engarrafada. 9. Proibido 2 homens na moto. Honduras tem uma das leis de trânsito mais específicas e bizarras do mundo. É proibido por lei que 2 homens andem juntos numa motocicleta. A lei foi criada depois que grupos criminosos começaram a usar duplas masculinas em motocicletas para cometer assaltos e assassinatos. A aplicação da lei criou situações absurdas. Um pai não pode dar carona ao filho adolescente. 2 amigos não podem compartilhar o transporte. E até mesmo policiais em serviço precisam de autorização especial para patrulhar juntos de moto. A penalidade por violar esta lei inclui multa equivalente a 2 salários mínimos e apreensão da motocicleta por 30 dias. Imagine explicar que em Honduras 2 homens não podem andar juntos de moto, mas 2 mulheres ou um casal pode. 10. O mercado de esposas. Na região montanhosa perto da fronteira com Guatemala, existe um mercado que acontece uma vez por mês, onde se negociam esposas entre famílias. O mercado de São Pedro não vende frutas, roupas ou artesanatos. Lá, homens casados podem trocar suas esposas por outras mulheres, com o consentimento de todas as partes e seguindo rituais ancestrais. As negociações podem envolver dinheiro, animais, terras ou uma troca direta. Existe um sistema de classificação baseado na idade, habilidades domésticas e número de filhos, que determina o valor de troca de cada mulher. Uma mulher de 20 anos sem filhos pode ser trocada por 2 cabras e $50, enquanto uma mulher de 40 anos com 4 filhos pode exigir uma vaca e $100.
Seres humanos são mercadoria em uma feira medieval no século XXI. 11. A dança vetada. Os homens hondurenhos são proibidos de participar da punta, a dança tradicional mais importante da cultura garífuna. Não é uma preferência cultural, é uma proibição absoluta, que pode resultar em expulsão da comunidade. A punta é uma conexão sagrada entre as mulheres e os espíritos ancestrais, e a presença masculina é vista como uma profanação que pode trazer maldições para a aldeia. Se um homem for flagrado tentando dançar punta, mesmo que seja um turista desavisado ou uma criança pequena, ele será cercado pelas mulheres da comunidade que realizarão um ritual de purificação que pode durar horas. O homem é obrigado a se submeter ao ritual, que envolve banhos com ervas específicas e orações em garífuna, ou será banido da festa e de toda a região. A paixão pelo futebol em Honduras transcende o fanatismo esportivo normal. Criticar publicamente a seleção nacional hondurenha é um ato de traição nacional que pode resultar em consequências sociais e físicas graves. Existe um código social não escrito que torna qualquer crítica ao time nacional um tabu absoluto, independentemente do desempenho dos jogadores. Pessoas perderão empregos, amizades e foram expulsas de suas comunidades por expressarem opiniões negativas sobre a seleção. Uma pesquisa do jornal La Prensa descobriu que 89% dos hondurenhos consideram que criticar a seleção nacional é pior do que criticar o presidente do país. O futebol é uma religião e qualquer blasfêmia é punida com excomunhão social. Nos próximos minutos, vamos descobrir tradições ainda mais chocantes, leis que desafiam a lógica e fenômenos que vão fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre o comportamento humano. Se você está gostando deste conteúdo, deixe um valeu demais nos comentários. Esse tipo de apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo essas histórias incríveis e investir ainda mais tempo na produção de conteúdos únicos. Lembre-se, a ajuda financeira ajuda o canal a ir mais longe, permitindo que possamos viajar e investigar pessoalmente esses fenômenos extraordinários. 12. A Ilha dos Pálidos. Na costa caribenha de Honduras, existe uma ilha onde apenas pessoas de pele clara podem se estabelecer permanentemente, e essa regra não tem a ver com racismo ou discriminação étnica. A ilha de Útila tem uma peculiaridade genética que a torna um laboratório natural. Devido ao isolamento geográfico e séculos de casamentos entre descendentes europeus, a população desenvolveu uma sensibilidade extrema à radiação solar que pode ser fatal. Os habitantes locais, conhecidos como utilians, possuem uma condição genética rara que os impede de produzir melanina suficiente para se proteger do sol tropical. Pessoas com pele mais escura, que tentam viver na ilha por períodos prolongados, desenvolvem uma condição dermatológica misteriosa que os médicos locais chamam de Síndrome de Utila, caracterizada por manchas brancas que se espalham pelo corpo até que a pessoa fique completamente despigmentada. A própria ilha rejeita geneticamente determinados tipos de pessoas. 13. O cemitério nômade. Em Comayagua, existe um fenômeno que desafia a física e aterroriza os moradores há mais de 200 anos. O cemitério San José se move de lugar durante as tempestades tropicais. As lápides, os túmulos e até mesmo os corpos enterrados aparecem em locais diferentes após as chuvas torrenciais. Testemunhas relatam ter visto caixões flutuando pelas ruas e lápides derrubadas e arrastadas pela correnteza. A teoria mais aceita é que o cemitério foi construído sobre um lençol freático subterrâneo que se move durante as tempestades, arrastando tudo consigo. Mas a explicação científica não diminui o medo dos moradores, que acreditam que os espíritos dos mortos estão insatisfeitos e vagam pela cidade em busca de paz. 14. O idioma inventado. Em uma pequena comunidade isolada nas montanhas de Gracias a Dios, existe um idioma que não se parece com nenhuma outra língua do mundo. Os habitantes locais, conhecidos como os Pesh, falam uma língua tonal complexa que só existe naquela região e que não tem nenhuma relação com as línguas indígenas ou europeias da América Central. O mais bizarro é que os linguistas nunca conseguiram decifrar completamente a gramática ou o vocabulário dessa língua misteriosa.
Existem palavras que podem ter até 20 significados diferentes dependendo do tom de voz usado ao pronunciá-las. Os Peche acreditam que sua língua foi um presente dos deuses e que ela possui poderes mágicos. Eles usam essa língua secreta para se comunicar com os espíritos da natureza e para realizar rituais de cura. 15. O culto ao sapo gigante. Nas profundezas da selva amazônica hondurenha, existe uma tribo indígena que venera um sapo gigante venenoso como se fosse um deus. O sapo, conhecido como sapo-boi, possui uma pele que secreta uma substância alucinógena poderosa que os indígenas usam em rituais religiosos. Os membros da tribo lambem a pele do sapo para entrar em transe e se comunicar com os espíritos ancestrais. Mas aqui está o aspecto mais perturbador. O veneno do sapo-boi é extremamente tóxico e pode causar paralisia, convulsões e até mesmo a morte. Os indígenas acreditam que a dor e o sofrimento causados pelo veneno são uma forma de purificação espiritual. Eles dizem que o sapo é um mensageiro dos deuses e que ele os ajuda a encontrar o caminho para a iluminação. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos fatos mais bizarros e surpreendentes sobre Honduras. Espero que você tenha se divertido e aprendido algo novo sobre este país fascinante. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um valeu demais para nos ajudar a continuar trazendo conteúdos como este. E se você quer saber mais sobre as culturas mais estranhas e exóticas do nosso planeta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora me diga nos comentários qual desses fatos te surpreendeu mais e qual país você gostaria de ver no próximo vídeo. Até a próxima! Imagine acordar em Tegucigalpa e descobrir que as sombras da noite sussurram segredos ancestrais, uma tapeçaria de mistérios tecida nas entranhas da cultura hondurenha. Longe das praias paradisíacas e da exuberante selva, reside um mundo de tradições bizarras e fenômenos inexplicáveis, um mergulho profundo na alma de um povo que desafia nossa compreensão da realidade. Que tal desvendarmos juntos alguns desses enigmas, numa viagem que nos levará aos limites da sanidade e da curiosidade humana? A primeira história nos leva a um campo santo amaldiçoado, onde os mortos parecem brincar de esconde-esconde. Após cada aguaceiro torrencial, os túmulos ressurgem em pontos absolutamente distintos, como se uma força invisível, qual Saci-Pererê noturno, promovesse uma dança macabra entre as sepulturas. Geólogos e cientistas do solo, coçando a cabeça, jamais conseguiram decifrar como monumentos de pedra, ostentando o peso de múltiplas toneladas, logram se locomover por diversos metros sem deixar qualquer vestígio de seu périplo. O arrepiante é que os defuntos permanecem confinados em seus caixões, e os jazigos preservam sua solidez estrutural, simplesmente brotando em localizações totalmente inesperadas. Os habitantes locais, imersos nessa sina, instituíram um ritual. A cada segunda-feira, peregrinam ao cemitério para localizar as moradas de seus entes queridos, pois jamais anteveem onde repousarão após o término da semana. Em segundo lugar, ecoa o conto da montanha que murmura nomes. No Parque Nacional Cussuco, manifesta-se um evento acústico tão inquietante que o governo hondurenho, temendo o pior, vetou terminantemente incursões noturnas na área. A montanha de La Tigra, traiçoeia como Curupira, emite sons que memetizam vozes humanas, sibilando nomes específicos dos visitantes. Não se tratam de ruídos fortuitos ou ecos da natureza que remetem vagamente a vozes, mas sim de pronúncias nítidas e precisas de nomes completos, incluindo apelidos íntimos, conhecidos apenas por familiares próximos. Uma pesquisa da Universidade Nacional catalogou mais de 300 casos de indivíduos que escutaram seus próprios nomes sendo evocados pela montanha, invariavelmente durante as primeiras horas da aurora. Todavia, reside aqui o aspecto deveras pavoroso. Em 47 casos documentados, a montanha cochichou os nomes de pessoas já falecidas, mas que detinham relevância para os visitantes presentes. Guias da região, receosos como lobisomens, recusam-se a escoltar turistas para a região após o crepúsculo, e alastra-se a crença local de que responder ao chamado da montanha acarreta em desaparecimento eterno.
E por fim, chegamos ao fato número 1, o mais horripilante e perturbador de todos, a lei do silêncio eterno. Honduras nutre uma tradição legal enraizada há mais de 400 anos e que permanece aplicada com rigor implacável. Qualquer indivíduo que divulgar publicamente segredos familiares alheios pode ser sentenciado ao que se denomina morte social completa. Em outras palavras, toda a comunidade é legalmente compelida a se portar como se essa pessoa jamais tivesse existido. Proibido dirigir-lhe a palavra, vender-lhe produtos, conceder-lhe emprego ou sequer reconhecer sua presença física. O indivíduo permanece vivo, mas, para todos os efeitos legais e sociais, cessa de existir. O mais amedrontador é que essa lei se estende aos familiares do réu. Filhos, cônjuges, pais e irmãos também são submetidos ao mesmo tratamento de invisibilidade social. Um sujeito condenado à morte social não pode adquirir alimentos, alugar moradia, exercer atividade laboral e sequer buscar auxílio médico, pois, perante a lei, inexiste. Há registros de famílias inteiras que simplesmente sumiram de suas comunidades, não por terem falecido ou se mudado, mas sim por terem sido sentenciadas à inexistência social e compelidas a fugir para outras paragens, onde ninguém conhecesse seu histórico. A aplicação dessa lei é tão severa que a Igreja Católica mantém um registro oficial, qual livro de assentos de óbitos, contendo os nomes de todos os indivíduos que foram condenados à morte social nos últimos 200 anos. Ultrapassam a casa de 1.200 pessoas que foram literalmente apagadas da sociedade hondurenha por transgredirem o Código de Silêncio Familiar. Imagine despertar em um dia qualquer e constatar que se tornou invisível para toda a sua comunidade, que seus próprios vizinhos, com receio de serem amaldiçoados, cruzam a rua para evitar simular que não o enxergam, que seus filhos estão impedidos de frequentar a escola, pois, tecnicamente, não existem mais. Entretanto, quiçá o aspecto mais inquietante dessa lei seja sua irrevogabilidade. Uma vez condenado à morte social, o indivíduo perpetua nessa condição até o óbito físico. Não há clemência, não há apelação, não há segunda chance. Trata-se de uma sentença perpétua de inexistência que transforma pessoas em espectros vivos dentro de sua própria sociedade. Eis que alcançamos o término desta jornada pelas tradições mais esdrúxulas e perturbadoras de Honduras, mas o que acabamos de descobrir nos induz a uma reflexão muito mais profunda sobre a essência humana. Como é concebível que sociedades desenvolvam mecanismos tão radicais de controle social? O que essas tradições revelam acerca de nossos próprios limites morais e éticos? Porventura, existem facetas da cultura hondurenha que se mostram mais humanas e compassivas do que aparentam? Ou nos deparamos com um exemplo extremo de como o poder das tradições pode sobrepujar a própria humanidade? Cada uma dessas 15 revelações nos demonstra que o mundo se revela muito mais complexo e enigmático do que supomos. Fenômenos naturais indecifráveis, tradições sociais que afrontam nossa compreensão de justiça e comportamentos coletivos que nos impelem a questionar o que de fato sabemos sobre outras culturas. Honduras não se resume a um país com fatos bizarros, mas sim um espelho que espelha aspectos da condição humana que preferimos não perscrutar tão de perto. Mas isso nos conduz a um questionamento ainda mais fascinante. Quantas outras nações ao redor do globo ocultam tradições igualmente perturbadoras? Quantas sociedades engendraram seus próprios códigos de conduta que, a nossos olhos, soariam completamente absurdos, mas que, para elas, se mostram tão naturais quanto respirar? O que desvelaríamos caso aplicássemos o mesmo nível de investigação às tradições secretas do Brasil, do México ou até mesmo dos países europeus que reputamos como mais civilizados? A verdade nua e crua é que cada cultura humana desenvolveu seus próprios mecanismos de sobrevivência social, e muitos deles se revelam muito mais extremos do que gostaríamos de admitir.
Honduras apenas ostentou a coragem, ou quiçá a ingenuidade, de manter essas tradições visíveis e documentadas, ao passo que outras sociedades as encobriram sob camadas de modernização e politicamente correto. Se este mergulho nas profundezas da cultura hondurenha o deixou boquiaberto e inquieto ao mesmo tempo, deixe um valeu demais nos comentários para demonstrar que você possui a bravura de encarar verdades desconcertantes sobre nosso mundo. Essa modalidade de conteúdo exige investigação aprofundada, verificação de múltiplas fontes e, a miúde, conversas com pessoas que vivenciaram essas experiências na pele. A ajuda financeira viabiliza que o canal alce voos mais altos, propiciando que continuemos a desenterrar os segredos mais bem guardados das culturas ao redor do planeta. Entretanto, será que isso se resume a tudo? Que outros mistérios culturais aguardam para serem revelados? Que tradições perturbadoras outros países acobertam por trás de suas fachadas de normalidade? Descubra nos próximos vídeos, enquanto prosseguimos nossa odisséia pelos aspectos mais tenebrosos e fascinantes da experiência humana ao redor do planeta.